Meu querido aprovado, vamos começar agora com as aulas de eletroquímica, falando primeiro assunto de pilhas, pilha de Daniel. Dentro do assunto de eletroquímica, nós temos dois assuntos: pilha e eletrólise. E Sandrão, qual é a diferença delas? Pilha é um processo espontâneo que transforma energia química em energia elétrica. E eletrólise é o inverso. Não é uma reação espontânea, é, uma, é uma reação que transforma energia elétrica em energia química. E um primeiro assunto bacana que a gente pode estudar para a gente começar o nosso conhecimento, nossa primeira questão do nosso material aí, ó, de pilhas de Daniel, foi um assunto da UFT 2013-1, que fala o seguinte, ó. A figura a seguir representa uma célula galvânica conhecida como pilha de Daniel. No compartimento à esquerda, que é aqui, né, o zinco, tem uma placa de zinco mergulhada numa solução de sulfato de zinco com 1 mol por litro. E com o compartimento da direita tem uma placa de cobre mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Observe que o eletrodo, que é essa laminazinha aqui, tá? Ela é mergulhada dentro de uma solução que tenha o mesmo elemento químico. Bacana? Também de 1 mol por litro. As placas estão interligadas por um fio condutor. Tá aqui o fio condutor. Circuito externo. E as soluções estão unidas por uma ponte salina. Olha a ponte salina aqui com a HCl, cloreto de potássio, que é uma solução saturada de cloreto de potássio. O potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts e o potencial de redução, isso é importante, tá? A gente saber se oxidação é redução, mais 0,34. Então vamos lá. Eu vou subir um pouquinho aqui para a gente e agora eu vou falar um pouco sobre a pilha de Daniel. A pilha de Daniel, ela dá a base para você entender os processos, as reações de oxidação, porque a pilha ocorre em processo de oxidação e ele serve para a gente embasar todo o conhecimento que está por vir ainda. Bacana? Então, por exemplo, aqui poderia até vir aqui, por exemplo, um riscozinho aqui só. Vou botar aqui para dizer como se estivesse mergulhado numa região. Então, o que acontece? Aqui tem uma pilha de Daniel, cujo eu tenho um eletrodo de zinco mergulhado numa solução que tem íons relacionados a esse elemento químico, que é o zinco. Do outro lado, eu tenho o cobre mergulhado numa solução que tem cobre. Se eu botar uma lâmpada aqui, por exemplo, essa lâmpada iria acender. É mesmo, Sandrão? É. Se eu botasse uma lâmpadazinha aqui, deixa eu desenhar uma lâmpada aqui, essa lâmpadazinha ela ia acender. Então, isso quer dizer o quê? Que está passando uma corrente elétrica. A minha pergunta é: a corrente elétrica está saindo de onde para onde? Então, vamos para alguns dados importantes. Numa pilha, eu tenho dois polos. Eu tenho, na eletrólise também, tá? Mas vamos focar aqui no caso da pilha. Eu tenho o polo positivo e eu tenho o polo negativo da pilha, certo? Eu tenho o polo positivo e tenho o polo negativo. O que é que acontece? No polo positivo, o polo positivo é chamado de cátodo, ou cátodo. O polo negativo é chamado de ânodo. E agora o anodo. Aí vai agora um macete para você. Vogal com vogal, consoante com consoante. No cátodo ocorre a redução. Consoante com consoante, C com R. E no ânodo ocorre a oxidação, vogal com vogal. No cátodo, uma coisa interessante para você também, no cátodo
é, vai sofrer uma redução e a placa ela vai aumentar a sua massa, ou seja, ela vai sofrer deposição. Já o polo negativo vai sofrer corrosão. Bacana? Opa, deixa eu corrigir aqui. Olha a minha dislexia. Corrosão. Bacana? E os elétrons, preste atenção agora, os elétrons sempre saem do polo negativo para o polo positivo. Você pode até raciocinar, sai do menos para o mais. Agora, Sandrão, como é que eu faço para saber quem é o polo positivo e quem é o polo negativo? No nosso caso, ficou mais fácil porque ele falou aqui quem era o ânodo e quem era o cátodo. Então eu já sei aqui quem é o polo. O ânodo é o polo negativo, ele sofre oxidação. O cobre é o polo positivo, ele sofre redução e daqui a pouco eu vou explicar para você por que ele sofre oxidação e redução. Então já sei que os elétrons eles saem de lá para cá. O que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa placa vai começar a corroer igual a ferrugem, né? E aqui vai começar a aumentar a sua massa. Bacana. O que está acontecendo aqui? O zinco está perdendo elétrons para o cobre. Então, logicamente, à medida que ele vai perdendo elétrons, embora a massa do elétron seja desprezível, praticamente, mas com o passar do tempo ele tem uma certa massa, então ele vai perdendo elétrons. Ou seja, ele está deixando de ser zinco para se transformar em um zinco. Lembrando, aqui está em solução aquosa. Aqui eu tenho água, H2O, tá? Os sulfato de zinco e sulfato de cobre estão em água. Bom, então aqui eu posso dizer o seguinte, que o zinco está saindo e se transformando em zinco. Quando ele chega aqui, observe que quando eu coloquei o sulfato de cobre em água, o íon cobre perdeu elétrons para o sulfato. Então, quando os elétrons chegam aqui, ele vai pegar esses elétrons, porque ele está precisando, ele perdeu 2 elétrons, então ele vai se depositar na placa, por isso que ele incha, tá? A placa vai aumentando sua massa. Beleza. Aqui eu tenho a ponte salina. Então vamos lá. Aqui a Cássia Eller é a ponte salina. Ponte, deixa eu ver aqui, ponte salina. Bacana. Para que serve a ponte salina? A ponte salina serve para a pilha durar mais. Porque é o seguinte, se você observar, com o passar do tempo, essa concentração aqui, ó, de íon zinco, certeza que ela vai aumentar. Lógico, o cara está deixando de ser um átomo de zinco que está na placa para se transformar num íon zinco. Em compensação, os íons cobre se transformando em átomo de cobre, lembra, o átomo de cobre. Sandrão, como é que você sabe que é um átomo? Porque além de estar na placa aqui, né, a carga dele é neutra, é zero, não aparece nada aqui, então fica subentendido que a carga é zero. E o que é um átomo, o que é um íon? Um átomo, a sua quantidade de prótons e elétrons é igual, a sua carga é neutra. Já um íon, quando é que ocorre um íon? O íon é um átomo que perdeu elétrons, ou ganhou elétrons, no caso. Então, uma espécie química para ficar mais fácil para você. Então, o que acontece? Essa concentração aqui vai diminuir. Para fazer com que a pilha dure mais, porque olha só, eu estou tendo aqui nesse líquido uma quantidade enorme de cargas positivas. E carga positiva atrai carga negativa. Então o que acontece? Esses elétrons depois não vão mais conseguir passar pelo fiozinho. Porque a quantidade de carga positiva na cuba aqui do zinco vai ser muito, vai puxar esses elétrons. Então a ponte salina entra em ação. A ponte salina ela é formada por um sal que seja bastante solúvel, porque eu tenho que transformar isso aí em íons. Então, se você pegar aqui, ó, a CaCl, o cloreto de potássio, quando eu coloco ele em água, ele vai produzir o íon potássio e o íon cloreto. Então, vamos lá.
Aqui, por aqui, ó, vai passar quem? E aqui, que seta horrível. Então, vamos lá. Por aqui vai passar quem? Por aqui vai passar quem? Como aqui está tendo um aumento de cargas positivas, logicamente quem vem para cá vai ser quem? O íon cloreto. Isso é uma lógica, né? Então, o íon cloreto, para manter o equilíbrio aqui de cargas, ele vai vir para cá. E quem vem para cá, já que aqui está tendo uma diminuição de cargas positivas? O íon potássio. A outra maneira de você saber é pelo potencial que ele deu aqui, ó. Ele falou o seguinte: vou dar uma sumida, mas eu volto já, viu? Então, olha só. Eu tenho aqui o potencial de redução. Então, eu tenho... O que é o potencial de redução, o potencial de oxidação? Essa pilha vai gerar uma carga, então vai gerar uma quantidade em volts, que seria marcada aqui, em valor, certo? Eles pegaram o hidrogênio e usaram como eletrodo padrão, ou seja, o potencial do hidrogênio, tanto para oxidação quanto para redução, é zero. Lembre-se, aqui dentro está havendo reações de oxirredução. Alguém está ganhando e alguém está perdendo elétron. Na pilha ocorre reações de oxirredução. Então, o que acontece? O que está acontecendo no polo negativo? No polo negativo da pilha, então a gente pode fazer o seguinte, ó, no polo negativo da pilha, antes de explicar o que é o potencial de oxidação e redução. No polo negativo da pilha, o que está acontecendo é o seguinte: o zinco, é só seguir a setinha que Sandrão fez ali, o zinco neutro está se transformando em zinco mais 2. Observe que eu segui a setinha. Mesma coisa no cobre. O polo positivo, que é onde está o cobre, na verdade é o íon cobre, ou seja, cobre mais 2, que está se transformando em cobre neutro. Só que aqui, quando eu tenho assim uma reação iônica, que tem os íons, eu tenho que equilibrar as cargas. Então eu tenho que expressar a quantidade de elétrons que tá se perdendo ou está se ganhando. Agora o macete. Observe que o íon zinco está no produto, né? Eu expressei os 2 elétrons, ó, dele. Esse é o drama. A quantidade de elétrons é igual. A carga é. Se aqui for 1, aqui é 1. Se aqui for 10, aqui é 10, certo? Do mesmo lado, ó, o íon zinco está no produto. Eu botei no produto. O íon cobre está no reagente. Eu expressei os 2 elétrons no reagente. Porque depois eu tenho o que a gente chama de reação global. Eu vou cortar aqui, ó. Vou fazer aqui, vou simplificar. E eu tenho o que a gente chama de reação global da pilha. Corto os 2 elétrons do reagente com os 2 do produto. O que é que sobrou? Sobrou zinco mais 2, zinco 0. No reagente, íon cobre. O que mais? No produto ficou o íon zinco e o cobre. Então aqui, se você observar nessa reação, você tem o quê? Qual é a carga do zinco aqui? Do 0. Qual é a carga do cobre aqui? Mais 2. Qual é a carga do zinco aqui? Mais 2. Qual é a carga do cobre? 0. Aí a minha pergunta é simples. O zinco do reagente para o produto, ele aumentou o NOx ou diminuiu? Ele aumentou. Então ele sofreu uma oxidação. Ele perdeu elétrons, mas o NOx aumentou. Já o nosso querido cobre, que era mais 2, o reagente passou a ser 0. Então ele sofreu uma redução. Até matematicamente diz mais 2 para 0 reduz, mas ele ganhou elétrons. Certo? E aí a gente tem aqui, numa reação de oxidação, a gente tem o agente oxidante e nós temos o agente redutor. Quem é o agente oxidante? O agente oxidante é o que sofre a redução, é o íon cobre. E o agente redutor é o que sofre a oxidação, é só inverter o íon zinco. Aí você perguntou, Sandrão, por que você pegou o íon cobre e o zinco não pegou o íon zinco e o cobre? Porque o agente oxidante e o agente redutor
Grave isso, sempre estão no reagente. Nunca, nunca, nunca estão no produto. Beleza? É só você inverter. Voltamos para cá para o nosso raciocínio. Então aqui eu já falei muito sobre a pilha. Já dá para a gente responder um monte de questão. Só que, observe que ele falou numa coisinha aqui, que eu disse a você que tem outra maneira de você descobrir. Se ele não disser quem é que sofre oxidação, quem sofre redução, quem é o ânodo, quem é o cátodo, quem é positivo, quem é negativo, qual a concentração de cargas positivas que aumenta ou diminui. Se ele não dissesse nada disso, eu tenho aqui os potenciais de redução. Beleza, a partir disso, eu vou calcular o potencial de redução. Existem dois potenciais. Existe o potencial de redução, que é o que nós temos aí, redução, e o potencial de oxidação. Os valores do potencial de oxidação e redução é o mesmo, só muda o sinal. Não confunda com ΔH. Não confunda, por favor, com reação exotérmica e endotérmica, porque o sinal de positivo e negativo lá em ΔH é apenas qualitativo, aqui não é quantitativo, tá? Ou seja, no ΔH o sinal negativo indica que a reação é exotérmica, libera energia, e o positivo indica que ele absorve energia, endotérmica. Então o valor é o mesmo. Só que quanto maior o potencial de redução, mais fácil o cara sofrer redução. Quanto maior o potencial de oxidação, mais fácil o cara sofrer oxidação. Então, se você pegar o zinco, que é menos 76, e o cobre, que é 0,74, você vai ter o seguinte observação aqui, ó. Observação do tio Sandrão para você. Você vai ver que o potencial de redução do zinco é menor que o potencial de redução do cobre. Certo? Porque, olha aqui, ele é mais 0,34, que é menos 0,76. Com isso, eu posso achar o que a gente chama de DDP da pilha, diferença de potencial, que é o ΔE, ou força eletromotriz. Como é que eu faço isso? A diferença de potencial é dado pelo potencial maior menos o menor. Esse negócio de maior e menor é o seguinte: desde que os dois sejam o mesmo potencial, ou seja, ou os dois é potencial de redução, ou os dois é potencial de oxidação. Então, foca no Sandrão aqui, que é o seguinte. Os dois potenciais que ele está dando na questão são potenciais de quê? De redução. Então, eu posso subtrair os dois, ou seja, o maior menos o menor. Eu falei somar? Se eu falei somar, desculpa, estava errado. Potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Ou seja, você vai pegar quem aqui? 0, deixa eu botar, não sei se vai dar aqui, 0,34. Então vamos lá. Como é que vai ficar o potencial aqui, ó? Potencial vai ficar mais 0,34 volts menos 0,76. Por que isso, Sandrão? Porque o potencial, a diferença de potencial DDP da pilha ou força eletromotriz, ela sempre tem que ser positiva, porque o sinal positivo indica que a solução, a reação é espontânea, e a pilha é um processo espontâneo. Então você vai fazer aqui, ó, menos com menos, mais, então você vai ter mais 0,34 por mais 0,76, 6 mais 4, 10, vai 1, 7, 1, 3 com 1, 11, bota uma vírgula aqui, mais 1,10 volts. Bacana? Então, todo esse esquema que está aqui é o esquema da pilha, né? Você vê que a aula aí se alongou um pouco mais, mas pelo menos você tem uma base de uma pilha. Se cair uma questão sobre pilha de Daniel, você já sabe como responder. Então, no polo positivo acontece isso aqui, no polo negativo acontece aqui. Ainda posso dizer mais, no polo positivo, os íons cátions diminuem a sua concentração, e no polo negativo, os íons cátions aumentam a sua concentração. Agora, uma coisa importante: pelo fio passa os elétrons pela região externa da pilha. Pela ponte salina passam íons, elétrons pelo fio, íons pela ponte salina, ok?
Você pode montar uma pilha também através de uma parede porosa. Você pode ter o mesmo recipiente e botar uma parede porosa no meio que permita a passagem de íons. Bacana? Então vamos lá. Vamos ver a partir desse momento agora o que é que dá para a gente responder aí. Bora lá. Analise as afirmações a seguir em relação ao funcionamento dessa pilha. Então vamos lá. Primeiro, no ânodo ocorre a oxidação do zinco. Ânodo, oxidação do zinco. E no cátodo, a redução, cátodo, redução do cobre. Verdadeiro. Segundo, a carga do ânodo é positiva. Não, é negativa. Falso. Eu sei que se eu olhar lá embaixo, já dá para eu eliminar algumas. Mas eu vou responder pelo menos até a terceira. Vamos lá. O fluxo de elétrons ocorre do ânodo para o cátodo. Alguns chamam de anodo e catodo. Tanto faz. Através do circuito externo. Verdadeiro. Bacana. Então eu tenho que a 1 e a 3 são verdadeiras. Se a 1 e a 3 é verdadeira, eu já eliminava essa. 1 e 3, 1 e 3 e já eliminava essa aqui, né? Ok? Vamos lá. Na placa de zinco ocorre a corrosão. Correto, está corroendo, ou seja, essa placa vai diminuir de tamanho. Libera íons, liberando íons zinco para a solução. Enquanto que na placa de cobre ocorre deposição de cobre metálico. O cobre aqui vai começar a se depositar aqui na forma de cobre metálico. Quando o cara fala cobre metálico, ele está se referindo ao átomo de cobre, tá? E o zinco metálico, o átomo de zinco. Então aqui também é verdadeiro. Agora olha só. Quinto, a função da ponta salina é balancear a carga. Não seria bem balancear, né? Mas pode ser. Na verdade, manter o equilíbrio de cargas. Sendo que os cátions K+, migram para a solução de zinco. Não, quem migra é o íon cloro. Bacana? Então grava aí, ó. O íon cobre vai para onde tem maior carga positiva. E o íon cátion, no caso aqui está sendo representado pelo potássio, vai para onde está tendo déficit, ou seja, diminuindo a carga do cátion, ou seja, a carga positiva. Então esse aqui é falso. Beleza? Sexto, o potencial padrão dessa pilha é 1,1 volts. Correto, a gente fez as continhas ali, né? Viu que dava 1,1. Verdadeiro. O íon zinco é o agente oxidante e o íon cobre é o agente redutor. Não, não é o íon zinco que é o agente oxidante. É o íon cobre. E o zinco é que é o agente redutor. Falso. Então nós temos aqui o seguinte, os verdadeiros é 1, 3, 4, 1, 3, 4, 6, letra B. Bacana, meu fera. Aulas de pilha completinha, pilha de Daniel para você, foi feito agora. Ok?